acharam que era o pastor que ia pregar, né? Não. Todo mundo aí eu acho que achou que era o James que ia pregar quando ele veio, mas não, irmãos. Sou eu que vou pregar, não. Vou apenas falar um pouquinho o que Deus colocou no meu coração durante essa semana. Deus colocou algo no meu coração durante essa semana enquanto eu estava trabalhando, irmãos. Eu tenho o costume de muitas vezes estar trabalhando, aí quando eu estou, principalmente quando eu estou sozinho, eu coloco os meus auriculares para poder se desligar um pouco do ambiente. Eu não sei o que você pensou aí, aleluia. Louvado seja Deus, mas assim, se desligar um pouco do ambiente, e muitas das vezes eu fico ouvindo ministrações, fico ouvindo louvores e adorando a Deus nesses momentos, irmãos. E o Senhor colocou uma passagem no meu coração. O apóstolo Paulo escreveu uma edificação muito grande que está lá em Gálatas. Mateus, por favor, Gálatas, capítulo 2, versículo 20. É muito conhecido dos irmãos. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Eu peço para que você se desprenda um pouco daquilo que está ao teu lado e foque um pouco para aquilo que está vindo do alto, para aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações hoje, tá bom? O versículo 20 diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Senhor, nesse momento, Pai, nós queremos te render toda a glória, todo louvor, toda adoração, porque Tu és merecedor. Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós te pedimos para que o Senhor ministre os corações dos nossos irmãos nessa noite, assim como o Senhor tem ministrado ao meu coração durante essa semana. Senhor, o Senhor nunca precisou de homem algum, o Senhor nunca precisou de Leandro, o Senhor nunca precisou de homem algum para falar com a igreja. E não vai ser nesse momento, Pai. Porque eu creio que desde o momento a qual eu entrei por esses lugares, eu tenho ouvido o Senhor falar, eu tenho sentido a Tua presença em nosso meio. Então, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu peço para que o Senhor fique só mais um instante, fique só mais um minutinho comigo ao meu lado, Pai, segurando na minha mão e me guiando pelos Teus caminhos. Assim eu também peço em favor da Tua igreja, Senhor. Então, nós Te louvamos e Te adoramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu tenho certeza que muitos daqui já ouviram alguma pregação, ou se não pregação, já ouviram esse texto em algum determinado momento. E por muitas vezes, a gente interpreta esse texto como uma parábola. Por que a gente interpreta esse texto como uma parábola? Porque quem escreve essa carta aos Gálatas é Paulo. Paulo, ele não estava presente, ele não vivenciou o momento da crucificação de Cristo. Logo, e isso a gente imagina, fala assim, não, se Paulo ele não vivenciou a crucificação de Cristo naquele momento, como que ele pode falar que está crucificado com Cristo? O que ele está falando aqui não é uma declaração simbólica, não é uma parábola e nem de uma forma simbólica o que Paulo está falando. O que o apóstolo Paulo está falando nesse versículo, ao qual nós lemos, aqui, mas ao qual nós lemos, é que ele não fazia em vão a morte de Cristo na cruz do Calvário. Caso você ainda não saiba, irmãos, Paulo foi um dos maiores perseguidores da igreja como que fala? Da igreja... Alguém falou? Primitiva, que começa ali em Atos dos Apóstolos. Você vai ler bastante isso em Atos dos Apóstolos. Paulo, ele era um dos maiores perseguidores do povo da igreja primitiva. E agora, já convertido, ele fala que já estava morto com Cristo na cruz do Calvário. O que Paulo estava falando? Olha, aquele velho eu, aquele Saulo, que outra hora vivia, que outra hora perseguia, que outra hora machucava, maltratava, desprezava, batia. Inclusive relatos dizem que na hora do apedrejamento de Estevão, ele foi uma das pessoas a qual acusou o apedrejamento. Aquele Paulo já não existe mais.
não Paulo, tá? Saulo. Aquele homem já não existe mais. Agora eu sou uma nova pessoa transformada. Aquele homem morreu na cruz do Calvário. Nós estamos no ano de 2024. Talvez daqui, a mais, dentre todos que estão aqui, a mais nova é a Alicia, né? Eu acho que a Alicia é a mais nova do que a Então, assim, aquela cruz do Calvário lá, serviu, sabe para quê? Para matar a velha pessoa de hoje. Não apenas o apóstolo Paulo, ele não vivenciou, ele não viveu com Cristo. Aquela cruz do Calvário serviu para mim, serviu para o Jamerson, serviu para a Jaqueline, para o Lucas, para o Rubens, serviu para todos nós. Todos nós que acreditamos e confessamos em Cristo, um dia nós morremos na cruz do Calvário com Ele. Então, quando o apóstolo Paulo fala que já estava crucificado com Cristo, era isso. Só que ele não para simplesmente no já estou crucificado com Cristo. Ele diz assim, logo que eu estou crucificado com Cristo, agora já não vivo mais eu, mas Cristo, Ele vive em mim. Então, automaticamente, meus irmãos, se nós morremos para o mundo, agora eu não vivo minha vida sozinho. Agora sempre eu tenho alguém comigo, ou do meu lado, ou aqui dentro. A Bíblia ela relata uma história que diz assim, que eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei um Consolador que estaria conosco até quando? Até o fim dos tempos. Ele estará conosco. Então, se nós acreditamos que nós morremos um dia com Cristo na cruz do Calvário, logo nós temos que crer que não somos mais eu que vivo, não a Jaqueline, não a irmã Margarida que vive, mas é Cristo que vive nas nossas vidas. Mas por que você está falando isso? Nós vamos chegar lá. Nós vamos entender. Muitas das vezes, a gente vai tomar uma decisão de forma unilateral. Uma instrução para as nossas vidas que ficou com esse versículo é que jamais devemos tomar decisões de forma unilateral, porque você não vive sozinho. Quando nós somos casados, nós temos o bom costume de partilhar nossas decisões com o nosso cônjuge. E quando nós não somos casados, nós temos alguém conosco. Eu estou falando de aqui, não é que os casados não tenham, tá? Me entenda. O que eu estou falando aqui é assim, que por prática o casado sempre compartilha com sua companheira, com seu companheiro. Quando nós estamos sozinhos, a gente fala assim, não, eu sou sozinho mesmo. Então a decisão que eu tomar está tomada. Queridos, você não vive sozinho. Você tem alguém que vive com você. Então sempre que nós formos tomar uma decisão, aí serve para o casado e para o solteiro. Por que eu estou falando diferenciando casado e solteiro? Porque muitas vezes quando é o casado que vai tomar uma decisão, falando assim, ó, filho, vem cá, vamos conversar, eu tenho isso para fazer, vamos orar. Não é dessa forma que funciona o casal crente? Sempre que vai tomar uma decisão, fala assim, ó, vamos tomar uma decisão, vamos orar. Eu tenho certeza que muitos dos irmãos, quando foram para sair do Brasil, para vir para Portugal, para tomar essa decisão, quando o casado falou assim, ó, vamos orar, ver se realmente é da vontade de Deus, ver se realmente Deus está nesse propósito. Amém? Não é assim que funciona? E quando é solteiro, a gente quer tomar decisão por vontade própria. Olha assim, não, agora eu vou tomar decisão. Irmãos, sempre que nós formos tomar uma decisão, lembre-se que você não é sozinho. Você tem alguém com você. Porque agora não vivo mais eu. O Leandro, que achava que era o forte na carne, ele morreu na cruz do Calvário. Agora vive um Cristo em mim. Isaías, me perdoe o erro, se não me fala, mas Isaías 40, ele fala que assim, que os nossos caminhos, ele é guiado, ele é direcionado por uma voz chamada Espírito Santo. Então, todas as vezes que nós temos que tomar uma decisão, que nós temos que falar algo ou fazer algo, precisamos consultar a pessoa que habita dentro de mim e dentro de você. E o apóstolo Paulo segue, ele fala assim, não vivo mais eu. O eu é
é o egocentrismo, irmãos. Muitas vezes a gente fala, eu posso, eu faço, eu constituo, eu isso, eu aquilo. Irmãos, você não faz nada se Cristo não for na tua vida. Por isso que muitas das vezes a gente quebra a cara. A gente vai tomar uma decisão por vontade própria, chega lá na frente e quebra a cara. Se não me engano, foi o Alex que ministrou outro dia, ou foi o Sebastião que falou assim, que às vezes a mãe fala e a gente não obedece, a gente não ouve. Aí quando chega lá na frente, está com a cara na parede, a mãe fala, ó, eu te avisei. Muitas vezes Cristo, o Espírito Santo fala conosco, a gente chega na igreja e fala assim, Pai, Deus, eu quero uma confirmação. Deus fala, olha, não vai por esse caminho. A gente fala assim, mas não é Deus. Não é de Deus. Foi vou usar como ilustração a Jaqueline, tá? Foi a Jaqueline que ficou sabendo de alguma coisa e aí falou que não era para mim ir por esse caminho para poder fazer essa coisa. E eu fui e chega lá na frente e quebrei a cara. Irmãos, tome a decisão correta, guiada pelo Espírito Santo de Deus. Eu queria te trazer a atenção uma história. Eu quis falar essa breve introdução a respeito desse versículo para te contar uma história. Ainda tem mais algumas coisas de introdução, mas eu quero pular já para essa história. Um certo livro conta a história que o povo chegando de longe viu num jardim chamado Getsemane. Presta atenção. O povo vinha de longe e viu num jardim chamado Getsemane um homem orando de uma forma apavorada, de uma forma angustiante, de uma forma fervorosa. Aquele homem estava orando. A forma como aquele homem estava orando era tão fervorosa, era tão incessante, tão intensa, que a Bíblia relata que dos seus poros saiu sangue misturado com suor. E esse homem 100% homem, essa pessoa que estava orando 100% homem, ele fala assim, Pai, se for preciso, se for possível, passa de mim esse cálice. O sofrimento que aquele homem estava enfrentando espiritualmente era tão grande que ele chegou ao ponto de pedir a Deus o seguinte, Pai, se for possível, passa, Pai, de mim este cálice. Mas aquele homem 100% Deus, ele falou, mas Pai, em todo tempo seja feita a tua vontade. A história segue, irmãos. A coisa estava tão severa na vida daquele homem que quando ele vai contar para os próximos, para os seus amigos mais próximos, mais chegados, ele fala assim, eu estou angustiado de coração. E ao qual sentou na mesa com ele, chamado de amigo, chamado de filho, com um beijo acaba traindo aquele homem. Não é ficção, irmãos. Eu estou apenas te relatando um pouco do que está escrito neste livro chamado Bíblia. Com um beijo trai esse homem e esse homem ele é preso. A Bíblia chega a relatar que ele é preso. A intenção das pessoas que prendem Jesus Cristo não era matar. Era apenas castigá-lo e soltá-lo. A Bíblia fala que eles castigam, batem, açoitam com varas, não contentes de açoitá-los com varas. Eles pegam um chicote, um cabo de madeira, tiras de couro e chumbo e ossos na ponta e começam a chicotear esse homem. A dor era tão grande quando aquele chicote batia na carne daquele homem que se agarrava e puxava, que arrancava ali pedaços de carne. E carne saía, e sangue saía, e os soldados escarneciam da vida daquele homem. E o sofrimento continua. A Bíblia fala que levaram esse homem para Pilatos. Chega para Pilatos e fala assim, olha Pilatos, esse daqui é o Jesus Cristo intitulado Filho de Deus.
Pilatos fala o seguinte: olha, eu não tenho acusação contra esse homem. Lembra que eu falei que eles não queriam matar? Pilatos fala assim: olha, eu não tenho acusação nenhuma contra este homem. Leva para Herodes, para ver se Herodes tem alguma acusação para este homem. E assim levam para Herodes. Carregam Jesus Cristo de um lado para o outro. Jesus Cristo que não está bem, está ferido, está moído, foi chicoteado, foi pisoteado, foi esbofeteado, cuspiram na face de Jesus. Levam para um lado e levam para outro e levam para Herodes. Herodes fala: eu também não tenho acusação contra este homem. Devolve-o para Pilatos. E quando trazem de volta para Pilatos, Pilatos faz o seguinte: olha, vamos levá-lo a júri popular. Por que eu estou narrando essa história? Você vai entender. E quando traz esse homem chamado Jesus Cristo para a júri popular, o que a população grita? O que a população clama? Crucificam. Crucificam. Estava próximo, irmãos, caso os irmãos não saibam, estava próximo da Páscoa. E por costume, naquela época, eles soltavam um prisioneiro. E colocaram, de um lado, Jesus Cristo, que não tinha pecado, não tinha o porquê estar ali para ser condenado, e Barrabás, ao qual já tinha até a cruz preparada para ele. Quem que vocês querem que nós crucificamos? O que você acha que as pessoas, que Leandro, que ainda não existia na cruz, que ainda não tinha morrido na cruz do Calvário, pediu para ser crucificado? Crucifica o Cristo e soltem Barrabás. O sofrimento de Cristo, irmãos, ele continuou. Foi tão intenso que prepararam uma coroa de espinho para o nosso Cristo. Prepararam uma coroa de espinho que estudos dizem que cada espinho daquele era entre 3,5 centímetros e 5 centímetros. Prepararam essa cruz, essa coroa, e colocaram na cabeça do nosso Cristo, e não satisfeito, ainda cravavam com canas, para poder esses espinhos se fincarem na cabeça de Cristo. Ele merecia? Não. Ele precisava? Não. Cada sofrimento daquele que Jesus Cristo passava, Satanás falava assim: ó, ele é Deus. Satanás já tinha tido um cara a cara com Jesus Cristo. Quem não lembra que Satanás teve um cara a cara com Jesus? Falou assim: olha, se tu és o Cristo, se atira daí lá em cima e tu dará a ordem aos teus anjos que ele te tome. Ele já tinha tido um cara a cara. Ele já sabia que Jesus Cristo era homem e era Deus. E a cada sofrimento daquele, Satanás falava assim: ó, agora ele vai se revelar o Deus e vai acabar a história por aí. Irmãos, tenha na sua consciência o seguinte: que cada sofrimento daquele que Cristo estava passando, se ele quisesse, ele estipava no momento, ele acabava. Só que se ele acabasse com aquilo ali no momento, hoje não existiríamos. Hoje nós não existiríamos. A dor, irmãos, uma coisa que o Senhor ministrou, colocou no meu coração, analisando, estudando esse texto, vendo vídeos e vendo filmes, a dor do processo não se compara com o tamanho do propósito. Grave isso. O processo que você está passando está doendo, está doendo, mas o propósito é maior. Cristo, quando batiam nele, quando chicoteavam, que gravava, que puxava, que arrancava pedaço da sua carne, doía, irmãos. Nós estamos falando de um homem 100% carne e 100% espírito. Nós estamos falando de um homem. Você acha que quando cravasse um espinho na cabeça daquele homem não ia doer? Mas ele tinha consigo o seguinte: a dor que eu estou passando nesse momento
momento não se compara com o propósito pelo qual estou passando nesse momento. Isaías diz que ele foi levado ao matador como um cordeiro mudo. Não se ouviu um ai da boca de Jesus Cristo durante todo aquele processo. E pegam a parte vertical da cruz, que pesava entre 35 e 50 quilos, e amarram na mão de Jesus Cristo e fazem ele caminhar por cerca de 600 metros. Irmãos, quem trabalha com obra aqui sabe que 35 quilos, eu vou falar pelo mínimo, tá? Que 35 quilos é pesado. Se 35 quilos é pesado para você levantar daqui e colocar lá, imagine caminhar 600 metros com 35 quilos nas suas costas. E nós estamos falando de pessoas saudáveis, como eu e como o Lucão, como o Jamerson, o Eliabe, o Douglas, o Jonas, como todos aqui estamos nesse momento. Agora, na situação a qual estou relatando, nós estamos falando de um homem ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Imagine para esse homem carregar 35 quilos por 600 metros. Ontem eu fui fazer o serviço com o Eliabe, a gente estava carregando. Quanto pesa uma prancha daquela, Eliabe? Não chega a pesar 10 quilos. 10 quilos. E a gente pegava e carregou numa distância grande, a gente pegava nessa mão aqui e carregava, e daqui a pouco trocava de mão, colocava na mão de cá e carregava, e daqui a pouco colocava no ombro e carregava, porque assim, a prova está aí. As crianças, os pais das crianças, pega o seu filho aqui, daqui a pouco já passa para o outro braço, que cansou. Só que Cristo, ele não tinha essa opção de passar para o outro braço. Cristo não tinha a opção de alguém ajudá-lo, tanto é que ele cai algumas vezes, até chega um determinado momento que pega um homem chamado, se não me falha a memória, José. Eu não me engano, eu li o nome desse homem, inclusive eu já ministrei sobre esse homem, que ele estava naquela cidade para a festa da Páscoa, e pega um homem e pede para o seguinte: olha, ajude-o. Você imaginou o privilégio desse homem ajudando o nosso Cristo a carregar sua cruz? E quando chega num lugar chamado Gólgota, no Calvário, o que eles vão fazer? Desamarra, aí o sofrimento de Cristo acabou. Não. Quantos de nós, irmãos, já nos ferimos e colocamos uma gaze, colocamos alguma coisa assim nas nossas feridas para poder estancar o sangue? Quantos de nós não já arrancamos esse pano de uma vez? Dói. Quando arranca de uma vez, dói porque o sangue secou, está grudado na ferida. Assim fizeram com as vestes de Cristo. Ele estava com as costas toda ferida, e a sua veste que estava nas costas dele, eles arrancaram de uma vez, abrindo mais uma vez aquelas feridas. Lembra quem era que estava para ser crucificado no lugar de Jesus Cristo? Barrabás. Historiadores dizem que ele era um homem de porte, de estatura maior que Jesus Cristo. A cruz já estava preparada para Barrabás. A cruz já estava preparada para mim e para você. Mas Cristo, crendo e sabendo do propósito dele, ele tomou a minha e a sua cruz. E vão crucificar Jesus. Pegam de um lado, abrem os braços de Jesus Cristo, falam assim: olha, lembra que era uma parte transversal, era só um madeiro? Vamos para esse buraco aqui. Cravo na mão. Você quer saber se dói? Cravo na mão, fura o teu dedo. Quantas das irmãs aí costurando roupa já furou o dedo? Põe na boca. Quantos de nós, por algum momento, batemos o dedinho na quina da mesa? Dói. Dói. Só que daqui a pouco passa. E a dor que Cristo estava sentindo ali, estava doendo? Estava. Mas não passava. Cravo numa mão, na outra não alcançava no buraco que tinha que bater o prego. O que foi que fizeram? Amarraram o seu braço e puxaram para deslocar os seus ombros.
alcançar no buraco ao qual devia ser apregado. O que eu estou fazendo com isso? Estou tentando te sensibilizar? Não. Estou falando que nós vamos suportar esse processo porque o propósito da nossa vida é glorioso. Ai, mas o propósito na vida de Cristo foi glorioso? A Bíblia chega ao ponto de falar que é o seguinte, que para Ele e a Ele foi dado todo o poder nos céus, na terra e até mesmo debaixo da terra. Aleluia. Após suportar o processo, irmão. E muitas vezes a nossa cruz está pesada, está difícil, tá? Suporta um pouquinho mais. Suporta um pouquinho mais. Que o processo você vai se deliciar com ele logo na frente. E eles crucificam o nosso Cristo, o nosso Salvador. E crucificam ele numa posição a qual já está com os ombros deslocados, sentindo dor pelos cravos nas mãos, pelos ombros deslocados, e não colocam ele retinho. Não. Dobram suas pernas. Sabe para que eles dobram suas pernas? Para o peso de Cristo ficar seguro nos cravos. Toda vez quando Cristo baixava, os cravos rasgavam mais as suas mãos. Foi por amor. Foi por mim. Foi por você. Cada vez que Cristo tentava respirar, doía. Se Cristo levantasse a cabeça, os espinhos batiam na madeira e furava mais a sua cabeça. Foi por mim. Foi por você. Mas, Leandro, por que você está querendo falar isso? Porque muitas vezes nós até acreditamos. Nós até falamos, eu estou crucificado com Cristo. O velho eu já foi crucificado com Cristo. Mas muitas vezes com as nossas atitudes nós descemos na cruz do Calvário. Muitas vezes com as nossas decisões nós descemos na cruz do Calvário. Você já imaginou se Cristo tivesse sucumbido aos desejos de Satanás? Se tivesse descido da cruz do Calvário, nós não estaríamos aqui. E Satanás, quando batia o prego, até outro dia foi o Eliabe que ministrou, quando o martelo subia e o martelo batia e descia e doía, doía e doía. Foi por mim, foi por você. Saiba que não podemos de maneira alguma, irmãos, com nossas atitudes descermos da cruz do Calvário. Nós temos que lembrar que agora não sou eu, não é você que vive mais, é Cristo. Nós temos que viver uma vida transformada, uma vida modificada. Eu até conversei com o Alex, eu pedi licença para o Alex. Alex, você fez uma coisa outro dia que eu achei maravilhoso e eu não ia fazer. Mas como eu falei, irmãos, eu não vivo mais sozinho. Esse meu companheiro me impulsionou a fazer. Eu estava em casa estudando esse texto, estudando essa palavra, a Sara até viu, a Sara até olhou assim. Eu estava falando sozinho, irmão. Eu estava falando sozinho e assistindo vídeos, e assistindo e chorando. Em ver que o que Cristo fez foi por mim e foi por você. E eu estava assistindo um vídeo, e esse vídeo ele tem 7 minutos e 54 segundos. E eu assisti esse vídeo umas 4 ou 5 vezes seguidas. Eu fui procurar um fundo musical de oração, que às vezes quando eu estou... Às vezes não, né? Sempre. Quando eu vou ministrar uma palavra, quando eu estou estudando, justamente lembra que eu falei que eu gosto de me desligar com o que está fora? A Débora sabe, quem está, as minhas filhas sabem que assim, eu coloco meus fones de ouvido e me desligo. E aí elas cozinham, elas falam, elas fazem tudo e eu estou desligado. Se quiser falar comigo, tem que encostar, bater no meu ombro, porque muitas vezes eu estou ouvindo louvor, estou assistindo um vídeo, eu estou imerso naquilo que eu estou fazendo.
estava dessa forma, com meus fones de ouvido chorando na sala. Eu falei, Senhor, eu não vou passar esse vídeo para a igreja, porque é muito forte. É muito pesado. Eu falei, não vou passar. Eu assisti 4 ou 5 vezes. Eu não vou passar. Eu não vou passar. Eu não vou passar. Terminei o meu estudo, terminei a ministração, que eu não preguei nada, porque eu falei apenas o que eu li, falei do versículo, foi apenas a introdução. E terminei, fechei minha Bíblia, desliguei o computador, tirei meus fones e falei o seguinte, sentei no sofá com as meninas e falei assim, agora eu vou dar uma olhada na minha rede social, no meu Instagram. E o Espírito Santo queimando no meu coração para transmitir esse vídeo para a igreja. E fui dar uma olhada na minha rede social. Primeira rolada que eu dei no feed, qual o vídeo que aparece? Não acredite em mim. Não. Acredite no Espírito Santo que está falando. Minhas filhas sabem. Deus, aleluia. Eu falei assim, eu vou ter que transmitir esse vídeo, vou ter que passar esse vídeo para a igreja. Mateus, por favor, coloca. Eu queria, irmãos, eu queria que vocês acompanhassem. É um vídeo de... Olha, tá no tempo, por isso eu vou terminar um pouco antes. Sim, obrigado. Eu queria que vocês acompanhassem. São 7h15. Como é um vídeo de 7 minutos, eu queria que vai terminar a tempo. Se é possível, pode aumentar, Mateus. Faça de mim esse cálice. Mas seja feita a tua vontade. Tu és o Messias mesmo, o Filho do Deus vivo? É isso que sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Quais sois vós quereis que eu liberte? Vós assim, sou Jesus, chamado o Messias. Ele não é o Messias, é o impostor, o blasfemador. Liberta Barrabás. Se eu disse algo, mostre o que eu disse. Meu coração está pronto, Pai. Meu coração está pronto. Mas se falei bem, por que me atacas? O que quereis que eu faça? Com Jesus, o Nazareno. Gostas disso? Gostas? Eu vou dar a final. E depois vou deixá-lo livre. Ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Não é ele o profeta que vós recebestes ofertas há 5 dias? E agora pedis a morte dele? Eis o homem! O que mais queres? Crucifica! Eu tenho poder para te crucificá-lo ou para deixar-te livre. Tu não tens poder sobre mim, além do que te foi concedido pelo alto. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Olhai para ele, o rei dos vermes! Ave, rei dos vermes! Pois se amardes apenas os que vos amam, que recompensa tereis? Eu sou teu servo, Pai. Eu sou teu servo e filho da tua serva. Estou aqui. Estou aqui. Já chega! As ordens eram para castigar esse homem! Não para fuzilá-lo até a morte! Aquele que vive pela espada morrerá pela espada. Se eles me perseguiram, vos perseguirão. Não deveis temer. Virá
será o Consolador, que revelará a verdade sobre Deus, enviado pelo Pai. Nenhum homem suporta tal fardo. Devo dizer, é pesado demais. Salvar tantas almas tem um preço alto. Ninguém, jamais, nunca. Sois meus amigos. Ninguém tem maior amor do que esse, o de dar a vida pelos amigos. Amai-vos uns aos outros, como eu mesmo vos tenho amado. Assim, amai-vos. Tomai e comei, pois este é o meu corpo. Entrego a vós. Tomai e bebei. Este é meu sangue, da nova aliança que é dado por vós e por muitos pelo perdão dos pecados. Perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Nós merecemos isso, Gestas! Mas ele não. Eu pequei. Minha punição é injusta. Terias todos os motivos para me condenar. Eu só te peço que te lembres de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Oh Deus, por que me abandonaste? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Deveis acreditar em mim. Pois vós sabeis que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Eu sou um bom pastor e dou a minha vida pelas ovelhas. Ninguém toma a minha vida de mim, mas eu a dou de bom grado. Tenho autoridade para a dar e autoridade para retomar. Este mandamento recebi de meu Pai. Amém, irmãos? É um vídeo pesado. Mas não faça com que esse sacrifício tenha sido em vão. Muitas vezes nós descemos da cruz do Calvário por vontade própria. Ele deu a vida em favor da minha e da tua de bom grado. Ele disse: bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Amém? Senhor, eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.